Olá, vamos retornar. Vamos aqui, antes de trabalharmos o elemento finalidade, vamos aqui trabalharmos uma questão, então. Olha lá. Diz assim a questão. É possível que o agente administrativo avoque para a sua esfera decisória a prática de ato de competência natural de outro agente. Olha lá, de mesma hierarquia, para evitar a ocorrência de decisões eventualmente contraditórias. O que nós falamos? Para ocorrer a avocação, obrigatoriamente temos que ter a presença de hierarquia, ok? Da presença de poder, do poder hierárquico. Aqui a mesma, os órgãos ou os agentes públicos estando na mesma hierarquia, não é admitido de maneira alguma a avocação, tá bom? Mesma hierarquia pode ocorrer o quê? A delegação. Agora, a avocação de maneira alguma. Então, o gabarito errado aí pra gente. Vamos ao próximo item, vamos ao próximo elemento, no caso do ato administrativo, que é o elemento finalidade. O que representa, então, a finalidade? É o resultado imediato que a administração pública pretende com a prática do ato administrativo. E devemos lembrar que esse resultado é sempre atender ao interesse público. Então, o que é a finalidade? É o resultado imediato que a administração pública pretende atingir com a prática do ato administrativo. E qual que é a finalidade? Sempre, porque a finalidade é um elemento vinculado, nós vamos trabalhar isso posteriormente, em qualquer ato administrativo. Sempre é atender ao interesse público. Interessante, sim, que a gente consegue visualizar essa finalidade ampla, que é atender ao interesse público. Mas, para cada ato administrativo, nós vamos ter uma finalidade específica. Vamos considerar o seguinte: a interdição do estabelecimento comercial por falta de higiene. Qual que é a finalidade? Atender ao interesse público, ok? Finalidade ampla. Finalidade sentido estrito. Olha lá, preservar a saúde pública. Então nós vamos ter aqui, vamos aqui ao quadro, nossa finalidade ampla e vamos ter aqui a finalidade específica, que é justamente preservar, no caso, a saúde pública. Outro exemplo, um veículo é recolhido ao depósito do Detran porque está poluindo o meio ambiente. Qual que é a finalidade? Atender ao interesse público. E a finalidade restrita? Preservar o meio ambiente, ok? Interessante, tá, que essa atividade administrativa, ou seja, esse elemento finalidade, ele pode também conter vício. Lembra que nós falamos do abuso de poder na modalidade excesso de poder no vídeo passado? Agora nós vamos trabalhar o abuso de poder na espécie, no caso, desvio de finalidade, ok? Que representa, então, uma finalidade que não atenda ao interesse público. Vamos aqui para o nosso quadro. Olha lá, então. Então, nós vamos ter aqui o abuso de poder. Já trabalhamos o excesso de poder ou de competência. Agora ficou faltando o quê? O desvio de poder, que lá na sua prova pode vir como desvio de finalidade. Ou seja, a finalidade não foi atender ao interesse público. Tá bom? Vamos lá. Desvio de finalidade ocorre quando o agente pratica ato visando a fim diverso ao interesse público. Então, quando o agente público pratica um ato, diverso ao interesse público, geralmente para atender algum interesse próprio, algum interesse particular, aí sim nós vamos ter aqui a ofensa à finalidade do ato administrativo. Imagine o seguinte, determinado prefeito desapropria o imóvel. Inicialmente, presume-se o quê? Que essa desapropriação é para atender ao interesse público. Mas não, essa desapropriação foi justamente para beneficiar um amigo político. Então, nesse contexto, olha lá, nós tivemos aqui um vício no elemento finalidade. Ou seja, o imóvel, a área que o imóvel está, não atende ao interesse público, é uma área longe do centro da cidade,
onde tem o trânsito intenso de pessoas. É uma área, então, residencial bem longe do centro. Então, nesse contexto, o ato não atendeu ao interesse público, o ato atendeu ao interesse privado, ao interesse particular, que prejudica automaticamente o interesse público. Ok? Finalizamos, então, mais um elemento do ato. Vamos agora para o elemento forma do ato administrativo. Tradicionalmente, o livro que você estiver estudando vai constar o seguinte conceito: forma representa a exteriorização do ato administrativo, ok? Da vontade da administração. É muito comum, tá? Esse exemplo, né? O exemplo até defendido, trazido pelo professor professor Eli Lopes Meirelles, tá bom? Então, o que é o elemento forma? É a exteriorização do ato administrativo. Ou seja, é como o ato se apresenta ao seu destinatário. Mas olha que interessante, então. Esse é um aspecto tradicional, mas a gente consegue, sim, visualizar um outro aspecto aí para esse elemento forma, que também vai representar as formalidades próprias, as formalidades necessárias para a prática de um ato administrativo. Como, por exemplo, a sua nomeação tem que ser publicada, não tem? Olha lá, é uma formalidade própria para a prática daquele ato administrativo. O ato para realizar a desapropriação é o decreto, ou seja, a forma do ato deve ser ali o decreto. Um outro exemplo, a administração pública vai lavrar um auto de infração. Esse auto de infração tem, sim, algumas formalidades próprias, como, por exemplo, a motivação. Tá vendo? A motivação vai compor aqui a formalidade para a prática do ato administrativo. O ato administrativo, em princípio, tá, até pela burocracia da administração pública, ele é redigido por escrito, tá? Então, o ato administrativo, a maioria das vezes, ele é por escrito. Mas é óbvio que nós vamos ter outras formas para esse ato administrativo, como, por exemplo, uma ordem verbal, um gesto, não é isso? O gesto ali do agente de trânsito, um apito, né? Um semáforo, não é isso? Que diz lá vermelho, que diz verde, olha lá. Então, o ato administrativo, ele pode ter, no caso, várias formas. Apesar da forma mais tradicional ser a escrita, nós vamos ter, sim, outras formas ali para a prática do ato administrativo. Você deve lembrar também na sua prova que, em princípio, o ato administrativo ele é formal e a forma é estabelecida na lei. Para você ter uma ideia, o ato administrativo ele é tão formal que lá no Código de Trânsito tem lá o apito, tem considerando lá o silvo longo, silvo breve, ou seja, até a forma de apitar é estabelecida por lei. O gesto do agente, cada gesto que o agente reproduzir, representa um comando diferente, tá vendo? Então, o ato administrativo, em princípio, ele é formal e a forma é estabelecida em lei. Mas olha que interessante, a Lei 9784, que é a lei que regulamenta o processo administrativo na esfera federal, abrandou a formalidade dentro do processo administrativo. O processo administrativo ele é guiado pelo princípio do informalismo. Basta ali uma certeza jurídica na produção do ato administrativo dentro do processo que ele já vai ser válido. Então não precisa daquela burocracia própria da administração pública lá no processo administrativo. Olha um exemplo. O sujeito vai lá no INSS requerer sua aposentadoria. Ele precisa de constituir um advogado, levar uma petição pronta? Não, de maneira alguma, tá vendo? Tá? Se o sujeito não souber nem escrever, o próprio agente público redige a termo ali o seu pedido. Então, o ato do processo administrativo, ele é o quê? Informal. Então, a Lei 9784 abrandou, podemos dizer assim, tá? A formalidade, o elemento forma, ou seja, as formalidades necessárias previstas em lei para a prática do ato administrativo. Vamos lá ao nosso quadro. Olha lá, então forma é o elemento exteriorizador do ato administrativo. Aí no seu livro vai estar constando dessa forma. Vamos lá, artigo 22 da Lei 9784. Diz assim: os atos do processo administrativo, olha lá, não dependem de forma determinada,
senão quando a lei expressamente os exigir. Então, o ato do processo administrativo não depende de forma determinada. Só vai ter forma determinada quando a lei expressamente exigir. Agora, por quê? Dentro do processo administrativo, nós vamos ter o princípio do informalismo. Então, o que você vai anotar lá na sua prova? Que, em regra, o ato ele é o quê? Formal. Vamos pela regra primeiro, por favor. Excepcionalmente, o ato administrativo ele vai ser informal. Quando? Quando constar, no caso, dentro de um processo administrativo. Continuando. Vamos agora ao elemento motivo do ato administrativo. O que representa o motivo, hein? É o pressuposto fático e de direito que autoriza ou determina a prática do ato administrativo. Podemos simplificar, então. Representa, então, a situação fática, ou seja, o fato, a ocorrência, o que ocorreu no mundo real, e a situação de direito, que no caso vai ser a lei, ou pode muito bem ser um ato normativo, que autoriza ou determina a prática de um ato administrativo. Vamos a um exemplo. Considere, todo ato administrativo, lembrando, ele tem que ter motivo, senão não tem razão dele existir, ok? Aí vamos lá ao nosso exemplo. Licença paternidade prevista na Lei 8.112. O servidor que for pai vai ter uma licença de 5 dias. Aí vamos lá. A licença paternidade representa a prática de um ato? Sim, com certeza. Pressuposto fático que representa o quê? O que aconteceu no mundo real que levou a administração a praticar o ato. O que aconteceu no mundo real, no nosso exemplo? O nascimento do filho do servidor. Então, eu vou enquadrar o acontecimento na lei, na norma, na Lei 8.112, e o que a lei determina? Que seja concedida a licença paternidade ao servidor de 5 dias, tá vendo? Então, pressuposto fático é a ocorrência, ou seja, o que aconteceu no mundo real. Pressuposto de direito é a lei, que pode determinar a prática do ato, estamos diante do ato vinculado, ou pode apenas autorizar a sua prática, que estamos diante de um ato discricionário. Vamos mais um exemplo. Considere que um condutor ele é parado em uma blitz, numa fiscalização de trânsito, sem um cinto de segurança. E o agente público, então, edita uma multa. Mas vamos lá. Esse ato administrativo ele teve motivo. Qual que foi o pressuposto fático, a situação fática? A falta do cinto de segurança. Então, o condutor estava sem o cinto. Foi isso que aconteceu no mundo real. Aí a gente vai enquadrar o fato lá na lei, no Código de Trânsito. O que a lei determina? A prática de uma multa de trânsito, tá vendo? Então, nós vamos ter aí um ato vinculado. Vamos ao quadro ali que eu coloquei o conceito pra gente. Motivo é o pressuposto fático, tá vendo? E de direito, que determina ou autoriza a prática de um ato administrativo. Se determinar, o ato vai ser vinculado. Se autorizar, o ato vai ser discricionário. Vamos falar agora sobre a motivação do ato administrativo. Primeiro, são conceitos distintos, por favor. Motivo é o pressuposto fático de direito que autoriza ou determina a prática do ato. Fechado? Agora vamos à motivação. A motivação representa a justificativa por escrito do porquê da prática do ato administrativo, ou seja, quais os motivos que levaram à prática do ato administrativo. Vamos considerar que a administração interditou um estabelecimento comercial por falta de higiene. Esse ato tem que ser motivado? Sim, prontamente você pode responder, porque em regra o ato ele deve ser motivado. Ou seja, o agente tem que colocar lá no seu relatório, né? O estabelecimento tal foi interditado pelas seguintes razões: falta de higiene, alimentos vencidos, alimentos clandestinos. Então, olha, isso vai representar a motivação, a explicação por escrito da prática do ato administrativo.
Olha que interessante, a sua nomeação, que eu tenho certeza que vai ocorrer, ela vai ser motivada, porque representa a prática de um ato administrativo, tá bom? Vamos aqui, anotei pra gente o seguinte, motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a justificativa por escrito do motivo, pressuposto fático e de direito, que levou a administração a praticar o ato. Interessante, né? A questão é, professor, será que a motivação é obrigatória? Será que todo ato administrativo deve ser motivado? Eu não posso afirmar isso. Se lá na sua prova vier, o ato administrativo deve ser motivado, a resposta é afirmativa. Ele deve ser motivado, sim, nós vamos pela regra. Todo ato administrativo deve ser motivado? Aí não. Quando que o ato não vai precisar de ser motivado? Quando a própria lei disser que não precisa, ou então pela característica do ato administrativo, for impossível a sua motivação. Vamos aqui, né, alguns exemplos. Qualquer livro que você estiver estudando para sua prova, qualquer manual, pode ser José Carvalho de Santos Filho, de Pietro, qualquer manual que você estiver estudando, inclusive o meu também, né, você vai encontrar o seguinte exemplo: nomeação e exoneração de servidor em cargo em comissão. Então, quando a autoridade nomear um servidor, não precisa de explicar o porquê que escolheu aquela pessoa. Quando for exonerar, mesma coisa, não precisa exonerar. E também, um outro exemplo, quando a lei, né, nessa questão a lei diz que não precisa, outro exemplo, pela impossibilidade da motivação em relação à prática do ato, a característica do ato administrativo. Geralmente, ordem verbal, isso não é motivado, tá? A condução de um agente do Detran, do trânsito, isso não é motivado. Imagina ele ficar, tal carro foi para a direita, tal carro foi para a esquerda. Obviamente que não. Mas você vai lembrar, então, que tanto os atos discricionários quanto os vinculados devem ser motivados, sim. É muito comum, tá, perguntar em prova de concurso, até em questão dissertativa, quanto à obrigatoriedade da motivação do ato discricionário. É óbvio que o ato discricionário ele deve ser motivado também. Pelo contrário, se eu fosse escolher um ato para motivar, eu deveria escolher justamente o ato discricionário, porque esse ato vai representar a valoração subjetiva do agente público ao praticar o ato administrativo. O vinculado é até mais tranquilo, porque aconteceu o fato, eu enquadrei o fato na lei, a lei já determina o ato a ser praticado. Agora, o discricionário, quando eu enquadro o fato na lei, a lei vai me dar alternativas para praticar o ato administrativo. E, obviamente, que eu tenho que explicar, fundamentar qual a alternativa que eu utilizei para a prática do ato, justamente para um posterior controle, né, lá na esfera judicial ou então na esfera administrativa. Vamos lá trabalhar aqui o que os autores tradicionais pensam sobre esse tema. Bandeira de Mello assevera que a motivação dos atos, olha lá, há de ser tida como regra geral. Tá vendo? Então, em regra, os atos devem ser motivados. Vamos lá de Pietro. Entende que, em regra, olha lá, os atos devem ser motivados, tanto os vinculados quanto os discricionários. Pois a motivação constitui garantia de legalidade para a administração e para o administrado, né, desculpem, e para a administração. O Lopes Meirelles leciona que, em regra, os atos devem ser motivados. Só não será quando a lei dispensar, aquilo que nós falamos, ou se a natureza do ato for com ela incompatível, ou seja, não tiver a mínima possibilidade de realizar a motivação. Vamos lá, artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784, da Lei de Processo Administrativo. Olha lá o que consta na lei. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com o fundamento de anteriores pareceres. Importante, hein? Informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Ok?
Isso a doutrina chama de motivação aliunde, ou seja, uma motivação vinda de outro lugar, uma motivação alienígena. Quem trata desse tema muito bem é o Bandeira de Mello. Imagine o seguinte, ó, você vai pedir uma permissão para utilizar uma área ao lado de sua casa. Você mora numa casa de esquina e você quer fazer ali um jardim, uma garagem, alguma coisa assim. Você faz o requerimento para a administração, né? Pedido, então, para que seja concedida essa autorização para você. Vamos considerar que antes de ser concedida a autorização, o que o servidor lá, o agente público, tem que fazer? Enviar esse pedido lá para o departamento de esgoto, de água, tá bom? Que trabalha nesse contexto ali de urbanização, no caso, quanto ao fornecimento de água, de esgoto. E esse relatório, ele pode ser utilizado posteriormente na motivação lá do ato administrativo. Pode ser que o relatório venha dizendo ali, tá, da impossibilidade da construção, porque ali embaixo, tá, passa dutos, tem os canos ali, né, que vão levar água para o bairro. Então, esse administrador pode indeferir o pedido da seguinte forma: o pedido, pleito solicitado pelo administrado é indeferido, com base no parecer número tal. Olha lá, o parecer representa a própria motivação do ato administrativo. Por isso que a doutrina chama de motivação aliunde, motivação vinda de um outro lugar. Ok? Vamos lá, vamos continuando. Vamos aqui quanto à teoria dos motivos determinantes. O nomezinho é meio esquisito, mas tá, o conteúdo, no caso desse tema, é bem tranquilo. O que significa? Lembra que nós falamos, câmera, por favor, lembra que nós falamos que o ato administrativo, em regra, ele deve ser motivado? Se por acaso exigir a motivação e ela não for realizada, ou a motivação for ilegal, o ato deverá ser anulado posteriormente pela administração pública. Vamos pela regra. Ah, professor, e aquela questão de convalidação? Convalidação é exceção. Nós vamos trabalhar isso depois. Tá bom? Nós vamos trabalhar em outro momento. Mas, em regra, o ato ilegal, ele deve ser anulado, sim, pela administração pública ou pelo próprio Poder Judiciário, quando provocado. Mas vamos lá, então. Por que interessa, né, essa teoria dos motivos determinantes? No ato, considere que determinado ato não há exigência da motivação. Então, determinado ato não precisa de ser motivado. Se o administrador público quiser, no caso, de maneira facultativa, ele pode motivar o ato sem problema algum. Mas escute, ele vai ficar preso, ele vai ficar vinculado à motivação exposta. Se a motivação for ilegal, obviamente vai contaminar todo o ato administrativo e o ato deverá ser considerado ilegal posteriormente. Então, o que significa a teoria dos motivos determinantes? Mesmo nos poucos atos que não precisam de motivação, se o administrador resolver motivá-los, ou motivar o ato administrativo, ele vai ficar preso, vai ficar vinculado à motivação exposta, sob pena de nulidade, de anulação daquele ato administrativo. Então, isso que diz a teoria dos motivos determinantes. Com o agente público, ele fica vinculado, ele fica preso na motivação exposta, mesmo se não havia necessidade de motivar o ato administrativo. Vamos a um exemplo. Determinada autoridade resolveu exonerar um subordinado. Precisa de motivar? Não. Mas ele vai lá e resolve motivar e coloca lá no caso que o servidor é inascido, não aparecia para trabalhar. Então ele tem que ficar preso nessa vinculação, vai ficar vinculado. Se por acaso esse ex-agente público conseguir provar que ele nunca faltou um único dia, que ele era assíduo, o que vai acontecer então? A motivação é ilegal. Se a motivação é ilegal, o ato administrativo deverá ser considerado ilegal. Ah, professor, então isso vai repercutir na administração pública? Sim, vai gerar efeito patrimonial para a administração, ou seja, em favor do servidor que foi exonerado de maneira ilegal. Por quê? Ele era assíduo.
e o administrador falou que ele era inadmissível. Está vendo a importância, então? Mesmo se não precisasse motivar, e o administrador resolve motivar o ato, ele vai ficar preso ali, vinculado à motivação exposta. Vamos ao último tema, que é o objeto, que chamamos também de conteúdo do ato administrativo. O que é o objeto? É o efeito jurídico imediato, o efeito jurídico instantâneo que o ato produz, ou seja, para que serve o ato administrativo. De maneira coloquial, podemos falar assim, para que serve o ato administrativo. Vamos a um exemplo. A interdição do estabelecimento comercial. Qual que vai ser o motivo? A própria interdição. No recolhimento de um veículo para o depósito, qual que é o motivo? É a própria apreensão do veículo. Na demissão do servidor, é a própria demissão. Então, podemos falar que o motivo é para que serve o ato administrativo, ou seja, o efeito instantâneo que o ato produz. Interessante, tá? Que voltando aqui ao tema passado, eu gosto muito de trabalhar motivo e motivação no mesmo tempo, tá bom? Por quê? Geralmente, as bancas cobram essa diferença. Você vai observar isso lá na sua prova. Mas, na verdade, o motivo, ele faz parte da forma do ato administrativo. Lembram que nós falamos? Então, desculpem, a motivação faz parte da forma do ato administrativo. Ou seja, a motivação é um requisito, no caso, é uma formalidade necessária de validade do ato administrativo. Então, tá, mas eu tratei quanto lá a motivação e motivo no mesmo momento, porque as bancas gostam de trabalhar essa diferença aí. Às vezes afirmam que é a mesma coisa. Não, de maneira alguma. Mas quando você estiver lendo aí sua obra, seu manual, você vai observar isso daí, tá bom? Que a motivação compõe o elemento forma do ato administrativo, tá? Fica essa dica aí para sua aprovação, tá bom? Vamos lá. Encerramos, então, os elementos ou requisitos do ato administrativo, um tema bem importante aí para a nossa prova, e espero sim que você tenha entendido todos os nossos propósitos, ok? Mas vamos aqui um exemplo, só para fixar nossa matéria. Considere que uma fiscalização realizada por alguns agentes da vigilância sanitária, esses agentes resolvem, então, interditar o estabelecimento comercial por falta de higiene, ok? Então, vamos ter ali o ato administrativo, que é a própria interdição. Vamos, então, trabalhar aqui todos os elementos desse ato administrativo, que é a interdição. Primeiramente, o elemento competência. Quem é competente para praticar o ato administrativo? O agente da vigilância sanitária. Fechamos aí. Então, né, o agente competente é aquele que a lei estabelece, ou seja, o agente da vigilância sanitária. Esse ato tem uma finalidade? Tem. Qual que é a finalidade? Né? Atender ao interesse público, tá? Como qualquer e todo ato administrativo. Finalidade específica tem, preservar a saúde pública. Esse ato ele vai ter uma forma? Vai. A forma vai ser escrita, não é isso? Vai ser entregue ali o auto de infração para o particular. Esse ato, ele teve motivo? Com certeza. Pressuposto fático e pressuposto de direito que autoriza ou determina a prática do ato. O que aconteceu no mundo real que levou a administração a praticar o ato? A falta de higiene, aquela situação encontrada. Aí o agente público enquadra aquela situação encontrada na lei e a lei, vamos considerar, autoriza a interdição ou determina a interdição, tanto faz pra gente. E o objeto do ato? Qual que é o objeto? É a própria interdição. É fechar, no caso, né, o estabelecimento comercial. Bom? Então, mais uma vez, vamos parar por aqui. No próximo bloco, vamos trabalhar os atributos do ato administrativo e vamos trabalhar, obviamente, toda a teoria dos atos, ok? Sucesso, viu? Parabéns pela dedicação.